Olá, meu nome é Roberto Hobbs e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que que as pessoas costumam cair tanto em golpes. Por que a quantidade de golpes só está aumentando com o passar do tempo? E assim, primeiramente eu acho que a gente tem que abordar o seguinte: se você acha que você é indestrutível, que não vai cair em golpes, que você é o cara, que você é esperto, cuidado, porque a malandragem parece que está fazendo pós-graduação, doutorado, especialização cada dia que passa. Então, vamos começar. Bem, nós seres humanos temos, com o passar do tempo, a vontade de sentir que as coisas estão dando certo, que a gente está conseguindo melhorar a nossa vida. E com o passar do tempo e as redes sociais, a gente teve um probleminha. A gente foi ver a vida dos outros. E aí, dos outros mesmo. E aí a gente viu que a vida dos outros parece que é tão melhor do que a nossa. Que as outras pessoas conseguem trabalhar em determinadas coisas que a gente pode até trabalhar e conseguem ter muito mais do que a gente teria. E a gente fica com aquele ciúminho, sabe? Aquela vaidade. Por que que eu não posso ser assim? E essa vaidade, essa coisinha insignificante, faz a gente levar a fazer umas escolhas meio complexas e complicadas. Por exemplo, a maioria dos golpes que tem hoje em dia, talvez o seu bisavô, seu tataravô, não cairia. Por quê? Porque eles sabem que dinheiro fácil vai fácil. É simples. Se você tem chance de ganhar muito dinheiro com o negócio, é porque alguma coisa pode dar errada. E eles estavam totalmente certos. Então, as pessoas, os delinquentes, eles tendem a ser especialistas na nossa essência. Eles são melhores, às vezes, que os próprios psicólogos. Eles entendem as nossas necessidades, eles entendem o que a gente tanto almeja, só usam isso a favor deles. Você nunca vai ver um cara vendendo um curso dizendo que a vida dele não é boa, andando num carro ruim, mostrando uma casa, um barracão e falando que tem dívidas de cartão de crédito, dívidas da casa, dívidas do carro. Ele não fala se o carro dele é dele ou se foi alugado, se ele está pagando um boleto com suaves prestações a perder de vista e que no final daqueles boletos ele vai ter pagado 4, 5 carros. Ou pode ser até carro de amigo, né? Onde ele nem precisou gastar dinheiro. Quantas pessoas que têm iates não receberam propostas para alugar os iates por algumas horas só para um bando de rapazes mostrarem o dinheiro que eles ganham e a vida que eles têm com champanhes, uísques. Pois é. Então assim, vamos parar de achar que o dinheiro vai aparecer em coisas mirabolantes. Existem coisas que teoricamente não são tão difíceis de serem feitas e que geram muito lucro. Mas, para você conseguir fazer essas determinadas coisas, exige muito conhecimento, muito esforço, muita dedicação e não é um curso. Não, não é um curso do fulano que mostra a pintura de Pablo, a pintura do Da Vinci na vida dele, e de tantas pessoas perguntarem no chat: e aí, o que é que você faz da vida? Como é que você consegue fazer isso? Eu trabalho, eu não consigo, eu ganho muito bem e tal. O que é que você faz? Conta o seu segredo. Muitas vezes é só amigos do cara que estão ali perguntando para você ler um comentário, colocar lá uma curtidinha, ou botar uma interrogação, porque você também acabou de querer saber o que que o fulano ou a fulana tanto faz para conseguir ter aquela vida. Então, desconfiar é sempre bom. Entender que a gente vai mudar a nossa vida com muito suor, esforço, dedicação, sofrimento, luta, luta e mais luta cada dia que passa.
Essa é a chave. E assim, não é certeza que vai dar certo. É certeza de que a gente está tentando chegar em um lugar melhor, ter uma condição de vida melhor, dar uma condição de vida melhor para nossa família, apresentar para nossa sociedade que eu estou aqui, que eu não sou somente aquela pessoa que levanta cedo, que pega um ônibus cheio ou que vai de bicicleta para o serviço porque não quer gastar. E, cara, a vida é difícil. Quem fala para você que ela é fácil, tá mentindo. Quem fala para você que é só entrar numa faculdade, fazer um curso, a não ser que seja um curso extremamente caro como medicina, que você tem que gastar muito dinheiro, até mesmo se a faculdade for pública, porque os livros, os aparelhos, tudo, você que vai ter que arcar. E assim, é muito sofrido. É sofrido. Se você for uma pessoa de baixa renda e for tentar um curso de alto padrão, como medicina, se prepare para correr atrás. Mas assim, não desista. Se você teve a sorte de entrar numa faculdade com uma bolsa muito boa, ou numa pública, porque você estudou, você teve competência de sentar a bunda na cadeira e se esforçar lendo, estudando, enquanto as outras pessoas te chamavam para ir para festas ou para qualquer outra coisa que você sabia que não tinha futuro. Se o seu foco era aquilo, cara, vai ser difícil, vai ser muito complicado, mas não desista. Não desista. Não desista mesmo. É a hora de você correr atrás. Mas para as outras pessoas que faculdade é uma coisa que não estão sendo pensadas, qual que é a melhor maneira da gente aprender? Com as pessoas que têm mais idade. Eu costumo dizer isso. As pessoas que têm mais idade, elas erraram mais porque elas viveram mais. Elas acertaram mais porque elas tentaram mais. Então elas podem te passar conselhos que muitas vezes você vai ter somente com o tempo. Principalmente, por que é tio, tia, avô, avó, que o senhor não entrou na época no Boi Gordo, ou até mesmo agora, pouco tempo atrás, no Avestruz Master? Por quê? Talvez ele vai falar, vai meu filho, porque simplesmente eu sei que dinheiro fácil não existe. Qual é a lógica de eu ter um avestruz que eu nem vou saber se é meu e de todo mundo querer comprar? Se fosse assim, todos os fazendeiros iam vender bois e colocar em avestruz, né? Porque a grande realidade é, eles são fazendeiros com coisas que geram dinheiro. Se uma determinada coisa está gerando mais dinheiro do que a que ele tem, ele vai vender o que ele tem e comprar outra. É simples. Demanda, oferta. Oferta, demanda. A tão famosa lei que a gente estuda nas escolas, não aprende, não é por culpa dos professores, e sim por causa do sistema de educação. Mas acredite, é melhor o sistema de educação do que nenhum sistema de educação. Isso eu garanto para vocês. Mas voltando a falar aqui sobre golpes. Então, um golpista, ele sempre vai estudar as suas vítimas. Ele vai perder tempo. Ele vai perder tempo elaborando o roteiro, elaborando o cenário, montando a sua empresa, colocando a sua ideia em lugares que você confia. Deu para entender? Todos os lugares. E a empresa que você confia vai fazer um anúncio. Por quê? Ela está fazendo um anúncio. Não quer dizer que ela está compactuando com um crime. Ela simplesmente botou um anúncio lá e o rapaz ou a moça que vai fazer o esquema vai pagar. E você vai ser enganado porque você confia tanto na empresa que qualquer coisa que ela te apresente, você vai levar como se fosse tão competente quanto a empresa que você acredita, certo? Exemplo, onde você está me vendo, tem anúncios. Se um desses anúncios for em uma coisa errada, não quer dizer que a empresa onde você está me vendo está errada. Ela simplesmente cedeu um horário, alguém quis pagar e ela colocou, e você que tem que ter o discernimento de entender. Será que isso realmente dá certo?
Outro aspecto que eu posso colocar aqui é a quantidade de pessoas que estão caindo em golpes não é aquelas pessoas analfabetas com condição financeira baixa. Já mudou isso. O cenário hoje são de pessoas que têm nível superior, empresas que estão muito bem relacionados e que acreditam ou até mesmo sabem que é um golpe, só que acham que vão conseguir sair antes de quebrar. O que eu não consigo entender, para falar a verdade para vocês. Eu não consigo entender o ser humano. Ele entra numa coisa que ele não acredita e aí depois ele fica falando para as outras pessoas o que ele está fazendo para levar as outras pessoas a entrar, porque ele sabe que se elas não entrarem, ele não consegue tirar o dinheiro dele. Ai, Jesus, eu acho que esse tipo de ser humano é pior até do que os golpistas que fazem esses esquemas, né? Mas, fazer o quê? Não confie em ninguém, não confie em nada, sempre questione. O que for apresentado como verdadeiro, tende a entender que não pode ser, talvez, verdadeiro. Isso é uma das chaves que vai fazer você sobreviver. Não investir o seu dinheiro em uma coisa que depois caiu é como se você estivesse entrado, mas agora você vai conseguir muito mais. Então, assim, nossa, eu vou entrar em uma ação e essa empresa ela está sendo cotada como revolucionária. Exemplo, bolha.com, que basicamente foi qualquer site que estivesse vendendo um produto, por mais insignificante que seja esse produto, ele valia milhões e milhões e milhões nos Estados Unidos. Então, só porque tinha .com, não importava se era luvas, meias, toalhas, qualquer coisa valia uma fortuna. Então, só porque estava na internet e a internet começou a explodir, o povo começou a entender o que é a internet e a possibilidade de alcance que você tem dentro da internet, eles começaram a entrar nas ações, nas empresas, só porque tinham .com. E não preciso dizer que deu ruim, não é? Deu muito ruim. Mas o que acontece, né? As pessoas tendem a entrar quando as outras estão comemorando e não sabem elas que a comemoração das pessoas que entraram primeiro já está para acabar. E você vai ter que contar com a sorte ou com o stop, se você for inteligente. Porque tem gente que nem entra com o stop em operações desse nível porque acredita que não compensa sair, porque daqui 10 anos, 5 anos, vai ter um retorno incrível. Exemplo disso também poderia ser colocado como criptomoedas. Mas assim, seria um pouquinho mais complexo. Mas sim, existem muitos golpes no mundo cripto. NFTs, jogos, onde a pessoa compra um bonequinho e ele fica lá fazendo uma coisa idiota. Desculpa falar, eu sei que tem gente que trata isso como uma religião. Eu acredito no NFT, mas sim como forma de documento, contratos, escrituras. Isso eu confesso a você que é revolucionário e eu compraria essa ideia. Olha eu falando isso, né? Mas, ok. Então, esse vídeo foi para deixar você que ficou até aqui com aquela vontade de sempre duvide. Sempre questione se realmente é fácil. Não caia em conversa de que a vida das outras pessoas está perfeita. Isso não existe. Todo mundo tem dificuldades. Às vezes você não consegue ver as dificuldades da outra pessoa porque você está olhando de um ângulo diferente. Não é porque a pessoa anda em um carro do ano, mora em uma casa, que ela talvez não esteja mais endividada do que você, certo? E é isso. Muito obrigado. Comente, compartilha, deixa um like, segue o canal, isso ajuda muito mesmo, dá muita vontade da gente continuar a fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado.